Para quem me acompanha, sabe que o meu maior interesse na discussão da economia é sobre epistemologia, método e teoria monetária. Hora ou outra, sempre comento sobre esses assuntos. Sobre epistemologia e método, já fiz tratativas formais sobre o que presumo ser a base correta para as ciências econômicas. Para a teoria monetária, fiz um pequeno escrito, que precisa de algumas correções, explicando o que é e como ela se manifesta na realidade, o que é coerente com o meu escrito sobre epistemologia e metodologia. Porém, assim como falar de teoria monetária te fará explicar historicamente os metais como um meio de troca, atualmente te fará explicar como é possível, por exemplo, a criptomoeda. Até agora, este último assunto não foi abordado por mim. O que será feito agora? Oi, eu sou o Enrido e esse vídeo vai ser para falar sobre o Bitcoin. Foi justamente após o grande colapso do sistema financeiro dos Estados Unidos em 2008 que, em outubro, Satoshi Nakamoto, um pseudônimo, divulgou um artigo explicando o que viria a ser o Bitcoin e o software que o sustentaria, o blockchain. Podemos dizer, portanto, que foi em 2009 que se lançou ao mundo a maior inovação financeira e tecnológica. Nakamoto permitiu a existência de uma alternativa aos arranjos mercadológicos centralizados das transações financeiras virtuais. Seu projeto visava uma autonomia descentralizada, onde, mediante os incentivos mercadológicos, as validações das transações e, por conseguinte, a distribuição da oferta de bitcoins se dariam pelos agentes participantes do sistema, e não por um governo. Podemos até dizer que, caso o blockchain tivesse sido aderido antes, na época da crise de 2008, talvez ela não acontecesse nos níveis em que aconteceu, ou nem tivesse acontecido. Entende-se por tecnologia blockchain o conjunto de hardwares, softwares e usuários tratando-se de um computador individual. A criptomoeda, o Bitcoin, é o resultado de uma codificação do software que faz parte da tecnologia blockchain. Pelo fato do software ser código aberto, qualquer pessoa pode acessar a tecnologia para gerar bitcoins, que não necessariamente significa ofertar bitcoins, ou alterar o algoritmo e, assim, criar outros criptoativos. Alterar ou apagar os registros dos blocos é teoricamente impossível, ainda que hajam algumas controvérsias. O Bitcoin com B maiúsculo é uma plataforma que carrega dinheiro programável, conhecida como Bitcoin com B minúsculo. Os Bitcoins serão gerados pelos mineradores, que são indivíduos com seus computadores que competem entre si para gerar transações no blockchain. Os blocos de transações são agrupados pela prova de trabalho, onde os mineradores resolvem quebra-cabeças criptográficos para obter acesso e, assim, anexarem ao blockchain. Portanto, é justamente pelo esforço que eles empenham que são compensados com novos bitcoins. A real mineração de bitcoins é puramente um processo matemático. Uma analogia útil é a procura de números primos. Costumava-se ser relativamente fácil achar os menores, mas à medida que eles eram encontrados, ficava mais difícil encontrar os maiores. Hoje em dia, pesquisadores usam computadores avançados de alto desempenho para encontrá-los, e suas façanhas são observadas pela comunidade da matemática. Graças aos incentivos mercadológicos, portanto, há uma coordenação espontânea no blockchain. Não há necessidade de um intermediador para que o Bitcoin opere, já que é o sistema peer-to-peer. Os gastos duplos, fenômeno computacional onde o arquivo digital é multiplicado ao ser enviado, não está presente nas transferências da moeda, impedindo-a de se inflacionar mediante transações. Não está presente, pois o Bitcoin opera sob o Ledger, que é um livro-razão, para rastrear as contas de seus balanços. Tão logo, sempre que uma transação ocorre, a rede blockchain checa, mitigando, assim, a duplicação. A segurança do sistema é baseada na criptografia de chave pública. Cada indivíduo participante da rede possui um par de chaves, a pública e outra privada. Então logo, quando você envia Bitcoin para alguém, você expressa isso com sua chave pública, mas assina com a sua chave privada. É justamente pelo fato de ser um network global descentralizado que o Bitcoin é virtualmente impossível de ser desligado. Intermediários e corretoras não são requisitos necessários para a valorização da moeda. O Bitcoin, particularmente, possui um custo de transação muito reduzido, que poderá ser benéfico para pequenas empresas com margens de lucros reduzidas, uma vez que seus custos são menores também. A composição do preço, quando o produto é colocado à venda, possui diversos fatores, desde a possibilidade do estoque não ser vendido até o risco de fraude. Como a transação de Bitcoin é irreversível, não há como haver a fraude por estorno, onde os compradores com cartão de crédito alegam que algo não chegou e solicitam reembolso, o que pode tornar a composição do preço da venda menor que um preço onde se considera a expectativa do custo por fraude.
O Bitcoin permite acesso facilitado à população mais pobre acerca de serviços financeiros, principalmente para aquele que não possui acesso ao sistema financeiro tradicional. Nós temos casos de venezuelanos que vivem nos Estados Unidos enviando Bitcoin para sua família, alegando que graças a isso, suas famílias passam menos dificuldades. Além do mais, o Bitcoin pode proteger a liberdade dos consumidores contra atrocidades governamentais. Em sua obra Desestatização do Dinheiro, Hayek deixa claro que o dinheiro só se tornou possível além das condições econômicas pelo fato dos indivíduos aprenderem a fazer contas em unidades monetárias. Podemos dizer que a aceitação das criptomoedas só poderá ocorrer caso haja no cerne do conhecimento dos indivíduos a capacidade de utilizar essa ferramenta. Além deste requisito necessário, algo que também precisa ser superado é a sua volatilidade. Desde a sua criação, obviamente houve uma grande valorização, porém, houveram mais de 5 significantes ajustes de preços, o que abre porta para o discurso de bolha, o que pode ser uma barreira para a aceitação da criptomoeda. Ainda que há quem transacione justamente pela redução dos custos, o que se dá a entender é que quem usa dessa tecnologia o faz por mera especulação financeira. É incrível como uma compra de $100 em bitcoins em junho de 2010 se tornou 1,3 milhão em janeiro de 2017, principalmente quando comparamos com os $100 investidos na SP500, que chegariam a $242. Claro, assim como outro ativo, ele também possibilita o prejuízo, como o pessoal que entrou em dezembro de 2017, onde, meses depois, houveram quedas significativas. A utilidade projetada até o Bitcoin é, assim como a utilidade de qualquer recurso, derivado do fim que o indivíduo pretende alcançar. Entender que não existe um fator estático para demanda e oferta é muito importante, principalmente em termos de moeda. Apesar de haverem economistas comentando que o Bitcoin não serve como reserva de valor, há o registro histórico que, com a crise financeira em Chipre, com o governo declarando confisco financeiro do compulsório nos depósitos bancários, houve um aumento na demanda pelo criptoativo, aumentando em até 700% o valor do Bitcoin. Portanto, é falsa a narrativa de que o Bitcoin serve somente como especulação financeira. Não é apenas a narrativa de que as altas são causadas pela especulação financeira que é falsa. Conferir especulação à causa da queda também é falsa. Veja, em 2013 também teve um aumento na demanda da criptomoeda pela população chinesa. Porém, o People's Bank of China, ao reconhecer este fato, reprimiu o seu uso. Se eu tenho no meu campo informacional que meus meios possuem riscos de acarretarem prejuízos por conta de uma determinação de outrem, eu levo isso em consideração na ação, fazendo com que eu não haja, ou haja usando outros meios para compensar o risco. Há investidores propensos a adentrar em projetos inovadores e com a Initial Coin Offering é possível abrir este mercado para pessoas com menores poderes aquisitivos. Quando eu trabalhava em banco, era muito comum clientes solicitarem um serviço do Western Union, um processo um pouco burocrático que, em algumas vezes, exige até a abertura da conta. Porém, com a criptomoeda, isso se torna obsoleto, principalmente quando se pode transferir recursos para países de economia mais fechada, podendo, em muitos casos, salvar famílias. As ICOs também são acusadas de promover apenas especulação. Porém, é tido que qualquer criptomoeda que se lance ao mercado que queira ser adotada usará do white paper. Este white paper trará as especificidades do ativo, os problemas que ele buscará solucionar, informações técnicas e como será o seu sistema de emissão. Como já foi citado, o People's Bank of China, ao reconhecer o fato de que a demanda por criptomoeda havia crescido, reprimiu seu uso. Assim como qualquer relação mercadológica, existe a possibilidade de gerar distorções nas ações dos agentes mediante coerção ou até ameaça da coerção. Apesar de dar mais liberdade ao indivíduo, uma criptomoeda que possui estrutura de produção com a maioria de seus agentes em um país, estes estão à mercê das ações do governo deste país. Portanto, caso todos os mineradores de Bitcoin, por exemplo, se encontrassem na China, podemos dizer que o efeito de reprimir a criptomoeda geraria um grande impacto nas relações mercadológicas envolvendo o criptoativo. Podemos dizer, portanto, que a descentralização é um fator que determinará a utilidade esperada dos agentes. Quando a economia monetária ainda estava expandindo-se lentamente nas regiões mais remotas e um dos principais problemas era ensinar aos numerosos indivíduos a arte de fazer cálculos em dinheiro, nessa época, talvez, o único tipo de dinheiro de fácil identificação possa ter sido considerado valia. A maior restrição que o Estado pode fazer à criptomoeda é não abrir mão do uso das cédulas de papel. Assim que a moeda se torna digitalizada, as pessoas começarão a usar da tecnologia para poder fazer transferências umas às outras, o que dará a elas a capacidade de se relacionar com as criptomoedas. Essa tradição fará com que a restrição cultural seja reduzida, tornando o Bitcoin cada vez mais próximo de se tornar um meio circulante mainstream.
Negar que o Bitcoin é uma moeda é um erro grosseiro, semelhante a admitir algo como um direito simplesmente por haver uma demanda por este algo. Os argumentos que elencam ele como meramente especulativo são falsos e parecem partir de um desconhecimento da função deste recurso. O crescimento do Bitcoin se tornou muito comum, principalmente em países com alto nível de inflação, corroborando com o argumento de que a criptomoeda terá utilidade para combater crises do próprio setor financeiro e das moedas fiduciárias, o que torna sem sentido admitir que ela falhou quando a crise se origina por um problema de produção e distribuição, que é o caso do coronavírus. Considerando a tecnologia blockchain, o aumento do interesse pelo Bitcoin pode evidenciar como as transações por criptomoedas conseguem ser mais eficientes. Esse cenário foi até percebido pelo sistema financeiro tradicional, por sinal. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!